Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje, novamente, estamos recebendo o Alexandre Campelo e Palmeirim Soares, que vão terminar hoje, pelo menos pretendemos terminar hoje a série Yamas e Niamas. Hoje vamos fazer um consolidado de Tapas, Swadhyaya e Shvara Pranidhana, que são os três últimos Niyamas. E aí a gente vai falar um pouco à frente agora sobre os projetos que eles vão desenvolver em seguida. Quero agradecer a presença de todos aqui. Quero nominar a Laís Sá, a Iraci, a Sônia Mesquita, a Maria Barreto, Getúlio Costa, a Ana Maria Bittencourt e a Isamar. Por enquanto, são esses que estão conosco aqui, apesar de nós já termos 7 pessoas aí esperando. Enfim, vamos dar início, porque já atrasou um pouco. Então é isso. Eu quero mais uma vez reforçar aquele meu pedido, meio chatinho, né? Mas a gente tem que falar. Se não falar, as pessoas esquecem. Curtam o conteúdo do canal. Inscrevam-se no canal. Compartilhem. Vocês assim vão estar ajudando o canal a se desenvolver e atingir mais pessoas. Tá? A Verita Sai entrou aqui conosco também agora. Vou chamar Alexandre Palmeirim. Eu quero, antes de tudo, comentar com vocês que o Alexandre e o Palmeirim vão fazer cada um deles, depois de nós terminarmos hoje essa série Yamas e Niamas, vão fazer uma série específica a cada um. O Alexandre tem um trabalho maravilhoso aí no YouTube, no Instagram. Se vocês quiserem conhecer mais, procure. Como é que no YouTube basta procurar Histórias da Índia, Yoga Book, né? Essa série Histórias da Índia que o Alexandre está desenvolvendo no YouTube é lindíssimo, maravilhoso. E são vídeos curtos, né, Alexandre? São vídeos curtos. Eu estou contando o Shiva Mahapurana agora, né? De São quanto várias. tempo cada vídeo? Em torno de 5, 6, às vezes chega a 10 minutos. Mas estou Ótimo, contando. Oi? É bom porque é rápido, não ocupa tanto tempo, muito bom. Eu posso Eu vou testemunhar que é contando lindíssimo. aos pouquinhos a história do Shiva Mahapurana, que é a história de Shiva com Parvati, né? A história de Shiva e Parvati, na verdade. Que Então, são vocês histórias podem belíssimas. procurar. Eu vou botar aqui vou escrever aqui enquanto eles vão falar sobre cada um dos seus projetos que a gente vai desenvolver, eu vou escrever aqui o canal do YouTube, Histórias da Índia, eu vou botar aqui no banner, tá? Gratidão, Betinho. Vou botar aqui. Canal. O Alexandre também YouTube. tem vários livros vídeos sobre Jesus, né? Que também são muito bons. Eu gostei muito de assistir alguns sobre Jesus. Eu Né? tenho um Aliás, trabalho. tem uma playlist lá com mais de 100 vídeos. Não é isso mesmo? Não são mais de 100? Acho que sim. Não sei ao certo, Palmeirim. Como é que pode, gente? É muito vídeo. Aí, tá aí. Quem quiser, procura Histórias da Índia e vocês vão encontrar lá um trabalho. Aí daí é fácil encontrar os outros trabalhos, né, Alexandre? O Instagram, qual é a tua hashtag? No Instagram, hashtag não. Qual é o seu canal? No Instagram é yogabook.live. E no YouTube tem a rede Yoga Book e Histórias da Índia. E também a Escola de Yoga do Lago, né? A Escola de Yoga do Lago são 3 canais, né, no YouTube, na verdade. É yogabook. No Instagram é yogabook.live. E tem a Escola de Yoga do Lago também, né, que é a Escola de Yoga do Lago sou eu e a minha esposa, que é a Laís. Somos nós dois.
Mas aí já fica muita coisa botar aqui, porque o pessoal vai acabar Não, não. não, tranquilo. Como foi Não, que você da descobriu, versão. Betinho? Como foi que você Eu descobriu recebo. as Eu fui histórias da Índia? notificado. Eu fui notificado no canal do YouTube, porque Engraçado, eu estou a achando primeira estranho vez já me porque inscrevi. eu não tenho sido notificado e eu apertei aquele negócio de todos e eu estava até achando que o Alexandre não estava fazendo vídeo. Você estava fazendo aqueles vídeos bem curtinhos também, falando de temas específicos assim da nossa vida aqui, Isso, não é? aí é na rede Yoga Book. Porque Então, tem, como eu falei, são 3 canais. sim, É sim, a mas rede não Yoga Book, apareceu mais nada Histórias para da mim. Índia. Achei estranho isso. Ele no YouTube não tem mostrado mais para mim. Não, eu não tenho subido muito, não tenho tido tempo para subir. Inclusive, Ah, tá. Histórias da Índia também já tem. Eu estou atrasado com as histórias. Ah, É falta de entendi. tempo, Ah, porque tá. leva tempo para É, você É, criar um vídeo, editar, procurar claro, música, imagens, dá trabalho. dá trabalho. mas, É. Alexandre, então, já que você está com a palavra, fale um pouco do projeto seu que vai suceder essa nossa série, por favor. Como você pretende Ah, desenvolver esse trabalho aqui com a gente? é Será história. mensal, evidentemente. Oi? Será mensal, His- evidentemente. Isso, aham. Histórias dos santos, né, de Oriente e Ocidente. O Betinho me pediu para falar sobre algum tema, terminando esse tema com o Palmeirim, sobre os yamas e niyamas, sobre os sutras de Patanjali, e aí eu sugeri histórias dos santos, de Oriente a Ocidente, ou seja, contando as vidas dos grandes santos e mestres da Índia, assim como também de santos cristãos, santos ocidentais, que inclusive existem muitas semelhanças. Nós achamos que yoga e cristianismo não tem nada a ver, que são duas tradições totalmente avessas uma à outra, não. Quando você tem o conhecimento esotérico, né, conhecimento que os mestres do yoga já nos brindaram com esse conhecimento, você percebe que o que Jesus falou, São Francisco de Assis, Santo Antão, São Bento de Núrcia, é muito semelhante ao que Chaitanya nos trouxe e os demais grandes santos da Índia. Então é bem interessante. A ideia é essa, né? Tentar trazer, fazer essa comparação num dia, falar de 2 santos, um ocidental e um oriental. Se é que Você dá já tempo, tem né, para falar ideia? sobre a vida de 2 ao mesmo tempo. Você Se não der tempo, a gente fala de um oriental, depois já tem ideia de quem vai ser o primeiro, ou vão ser os dois primeiros? não tenho ideia, Betinho, mas como eu sou muito ligado a São Francisco, né, e a Podemos conversar Yogananda, sobre que é isso. o meu mestre, então não sei, de repente pode ser eles dois, depois posso falar sobre Chaitanya e Teresa de Ávila também, a grande Teresa de São João da Cruz, são muitos. São Bento de Ótimo. Núrcia, Santo Antão, Santo Antônio, são muitos, né? Seria bom O falar de próprio um por vez, né? Ramakrishna, Porque, olha só, seria bom falar de um eu, por vez, porque você teria mais tempo para falar com pode tranquilidade. ser, Né? Inclusive, eu pensei em Satya Sai Baba, mas aí teria que ser um de vocês, porque eu não posso falar de Não, Sai não, Baba, sendo não, que aqui são todos não, discípulos de não, Sai não, Baba. não. Então, eu até Não, meu pensei em irmão. convidar o Palmeirim, se ele quisesse falar sobre Sai Baba, ele falaria sobre Sai Baba e eu falaria sobre algum outro santo no mesmo dia, Não, entende? mas Porque eu vocês acho têm que, muito mais. Se o Palmeirense, você não Palmeirim, acha que ele que deve falar? Você pesquisa e fala, bicho. Vai ser legal, vai ser legal. Segue Não é o, difícil, segue o, não. Não o precisa modelo. falar coisas demais. Algumas coisinhas já tem É, algumas. A gente te dá uma indicação de vídeo para você assistir, boa, rapidinho assim, só para ter uma noção. Fala um porque, pouquinho da. porque vai ser uma série que vai ficar gravada em vídeo. Isso vem num documento. O Alexandre falando de diversos mestres. Aí fica equilibrado. Não a tem problema que autoridade você não do conheça Palmeirim tudo. como discípulo de Sai Baba, ele sendo discípulo de Sai Baba, com certeza é muito melhor que ele É, fale. Que nada. Aí nós mas poderíamos não é marcar assim. um dia,
E se o Palmeirinho aceitar, né? Ele falaria sobre Sai Baba, eu poderia falar sobre Yogananda ou sobre algum outro santo no mesmo dia. Se o Palmeirinho topar, aí faríamos nós dois. Tá A gente bom. pensa aí, então. A gente Palmeirim, vai, e vai você, pensando. como você pretende desenvolver a série o estudo do Bhagavad Gita? Então vai ser uma vez por Aliás, mês, né? não, perdão, o estudo da Bhagavad Gita, da Sim. canção do Senhor. É. Vai ser o estudo da Bhagavad Gita. Eu vou fazer, cada mês eu vou trazer um tema ou dois da Bhagavad Gita que são, assim, sempre do ponto de vista prático, objetivo do nosso sadhana, da nossa vida, não é? Bem objetivo. Sai Baba tem uma riqueza extraordinária de interpretação da Gita, é uma coisa extraordinária, demais, muita coisa. E ele traz interpretações de trechos da Gita, assim como percepções muito boas, muito bonitas, muito profundas, que eu não vi ainda, né? Cada mestre traz uma forma de... Por exemplo, Yogananda tem aqueles dois livros também maravilhosos que eu tenho aqui, inclusive o original em inglês, eu não tenho em português, quem tem é o Alexandre, né? Eu nem sabia que tinha em português, há pouco tempo que eu soube. Também é uma... Mas então, eu vou trazer essas interpretações, tanto do Yogananda quanto do Sai Baba, Shivananda e Nikhilananda, que eu também gosto, essas Bhagavad Gitas que eu tenho aqui, Swami Nikhilananda, Vivekananda não, é Yogananda, Sai Baba. Sai Baba tem o Gita Vahini, que ele faz comentários sobre a Bhagavad Gita, né? Assim, não um comentário de versículo a versículo, mas ele fala sobre a Bhagavad Gita, em 22 ou 24 capítulos. Ele fala sobre a Bhagavad Gita, muito bom. Mas tem outros livros, tem um livro também de 3 volumes sobre os discursos que ele fala especificamente da Gita. Isso também é um livro riquíssimo, né? Com muito conhecimento bonito, muita coisa boa. Então, a gente... Mas Palmeirim, nessa série, você vai ter liberdade para recorrer a várias fontes. Você leu muitas traduções da Bhagavad Gita. As pessoas precisam saber que você, até durante o tempo, começou a preparar uma edição, né? Organizar uma edição, uma tradução da Bhagavad Gita. Não pôde, por causa de tempo, continuar. Mas você não precisa fazer preso a um tradutor, a um interpretador, a um mestre específico. Você vai ficar à vontade, a partir de tudo que você conheceu, você fazer uma... O importante é que você faça algo palatável que as pessoas entendam. Você pretende fazer capítulo a capítulo? Ou Não, como você vai fazer? não necessariamente. Não necessariamente assim, não. Ou isso eu vou escolher na hora, porque o próprio Sai Baba ele não faz isso, né? Pois Interessante é, que mas ele... eu estou falando, se você usar o Sai Baba, não é assim, mas se você usar outros Não, mas autores, eu, é. mas eu gosto dessa abordagem que é por assuntos que são relevantes, entendeu? E então, a gente pode abordar a Bhagavad Gita de várias maneiras, né? Tem infinitas maneiras de abordar a Bhagavad Gita. Então, mas é claro, eu tenho o livro como eu falei, do Nikhilananda, do Radha Krishna, que é maravilhoso, é científico, é todo com a base científica, né? Então, Yogananda, a gente usa essas coisas todas, vai ser bom. Acredito que sim, né? Não quero fazer também lives Ok. grandes, não. As lives vão ser pequenas, curtas, talvez de 50 minutos. Não precisa ser uma coisa grande. Fica cansativo, eu acho. Entendeu? É Bom, isso. vou deixar então vocês começarem, tá? Fique à vontade, Palmeirinho. Antes, eu quero agradecer a presença da Júlia Meríssima, além daquelas pessoas que eu já citei, a Alcina Lago, a Ana Cristina Noronha, não sei quem é, Cléo Santos, Verônica Salgueiro, deve estar junto do Wirto lá, Isadora Pedrosa, Verita Sai, Laís Sá, acho que a Laís já tinha citado. Então é isso, meus irmãos. Eu vou deixar vocês para... Tá bom, então é isso. Hoje, então, nós vamos falar sobre Tapas, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Esses 3 termos aí, que significa... Tem várias maneiras de traduzir. Tapas pode ser uma autodisciplina, uma penitência, né, um autocontrole. Tudo isso está envolvido, a gente vai falar aí, vai explicar e tudo.
Então, é uma prática importante, todos os mestres falam sobre isso, sobre tapas, sobre a importância de você ter uma disciplina, não é? Swadhyaya é o estudo das escrituras, é outra prática importante, aliás, segundo os Vedas, é uma prática que é uma das 5 práticas que todo homem deveria fazer todos os dias, né? Como uma forma de gratidão aos mestres que nos antecederam, que deixaram o seu legado de conhecimento divino. Então, a forma de pagar esses mestres que deixaram esse conhecimento, uma forma é lendo esses livros, estudando, compreendendo a mensagem deles e tentando colocar em prática. Isso seria isso a diária, é o estudo, né? O estudo profundo para se conhecer. E depois, Ishvara Pranidhana, que é a entrega a Deus. Então, nós já falamos de Socha, Santosha Socha e Santosha na última vez, né? Nós fizemos um vídeo só com esses dois. E agora vamos fazer com os três últimos, que Patanjali ele chama de Kriya Yoga. Não é Kriya Yoga do Yogananda, né? Kriya Yoga do Yogananda é uma coisa mais científica, muito mais elaborado, não é? Tem exercício respiratório, tem práticas muito mais. O Alexandre sabe muito mais do que eu isso, mas, enfim, são nomes que o Yogananda não, o Patanjali deu esse nome de Kriya Yoga para esses três temas aí, Tapas, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Então, Alexandre, pode começar falando aí sobre tapas. Na verdade, a Kriya que Yogananda se refere é baseada nos sutras de Patanjali. Inclusive, eu não posso ensinar a Kriya, isso somente os monges é que podem ensinar, mas a Kriya Yoga, ela tem tudo a ver com o Pranayama. Uhum. O Pranayama não existe Kriya Yoga sem Pranayama, então, que é um dos angas, né, de Patanjali, dos sutras de Patanjali. Mas o que ele explica é isso, é que é todo baseado, inclusive quando Patanjali, segundo Yogananda, quando Patanjali fala em Kriya Yoga, ele é uma técnica que se perdeu. Ela foi ensinada, segundo Paramahansa Yogananda, ela teria sido ensinada primeiramente por Krishna, ela se perdeu com o passar do tempo, depois de tempos em tempos, ela se perde e algum iluminado vem e a traz novamente. Patanjali a trouxe, ela se perdeu novamente e no século XIX, Mahavatar Babaji e Lahiri Mahashai, né, ressuscitaram, trouxeram novamente a Kriya. Mas o assunto não é Kriya Yoga, só para esclarecer esse ponto. E a disciplina, né, tapas, deveria ser algo que, na minha opinião, não deveria existir no universo. Se tudo fosse sem disciplina, seria tudo tão fácil, não é? Mas a disciplina é fundamental, faz parte das regras divinas. Sem disciplina você nem acorda. Você nem se levanta pela manhã, se não tiver disciplina. Porque o desejo é de ficar deitado, dormindo, principalmente no friozinho. Agora aqui em Brasília está fazendo frio, aí você tem que se levantar para ir trabalhar, ou você se levanta, você não trabalha, não faz nada. Aí você fica ali na preguiça, sem a disciplina do corpo, né, a disciplina física, a disciplina mental, a própria prática da meditação. Sem a disciplina mental você não realiza nada. Se você senta para meditar, até para orar, sem concentração, né, que já é outro anga, mas que também envolve a disciplina mental, você não vai conseguir realizar Deus. Então a disciplina ela é fundamental no sadhana, no caminho interno para Deus. Aqui é tapas. Existe inclusive um ensinamento de Yogananda que ele diz o seguinte, que muitos de nós fogem o tempo todo foge da disciplina, mas os mestres da Índia, eles colocam isso de forma bastante palpável, a questão da disciplina. O mestre dele, Yukteswar, como um Gyani, era muito disciplinador. Ele chegou a dizer que o pai dele, o pai de Yogananda, tinha uma disciplina bastante
firme, bastante presente entre os filhos. O irmão mais velho dele, o Ananta, era ainda mais disciplinador do que o pai. E Yogananda dizia, o meu irmão era espartano, era uma disciplina espartana. O meu mestre, Sukteswar, era drástico, a disciplina dele era drástica. Às vezes eu tinha a sensação, dizia Yogananda, que ele arrancava cada dente infeccionado de meu ego. E isso era amor, no final das contas era amor, porque a disciplina, ela não é severidade, ela não é algo que existe como sem sentido, ela tem um sentido, ela tem um objetivo. E é o amor do pai ou da mãe no sentido de que o pai ou a mãe, sejam os pais físicos ou seja o mestre, deseja o melhor do filho espiritual ou do filho carnal, do filho biológico. A mãe, quando vê a criança enveredando para um caminho errado, ela chama a atenção do filho, ela procura disciplinar o filho. Isso é mais característico, inclusive, dos pais, né? Do pai, a disciplina. O próprio Yogananda dizia, as mães, elas são mais coração, né? Inclusive você abraça melhor a mãe do que o pai. Eu acho que na grande maioria, talvez isso esteja mudando hoje em dia, mas a mãe sempre foi aquele regaço, sempre foi aquela referência de amor, né, de compaixão. Inclusive na Índia, os mestres reverenciam muito a mãe divina justamente por isso. É o amor, é o cuidado, é a compaixão. E o pai é a disciplina, a sabedoria. Né? Então, o pai tem mais esse papel da disciplina. Inclusive, eu tenho 2 filhos, hoje já estão grandes, foram criados totalmente diferentes um do outro por causa das personalidades. Mesmo sendo irmãos, né, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, têm personalidades completamente diferentes um do outro. O meu mais velho, que é o Gabriel, eu me lembro que certa vez a minha mãe chegou para mim e falou, Alexandre, o Gabriel anda muito teimoso, aprontando, ele só fazia isso, ele aprontava as coisas, fazia as traquinagens dele, não na minha frente. Longe de mim, eu não sabia que ele estava fazendo traquinagem. Aí minha mãe me chega, né, e fala, ele está muito traquina e respondão. Se você fala qualquer coisa para ele, ele devolve, ele te responde. E eu não sabia disso. Aí eu fui para o meu quarto, exatamente como Yogananda nos ensina, vá para o quarto, medite, entre nessa conexão interna com Deus, não é? Aí você vai lá, chama a criança para conversar. Foi o que eu fiz. Na época ele tinha 8 anos, hoje ele já é da minha altura, talvez até um pouco mais alto, é o meu guarda-costas. E aí eu cheguei, chamei ele, coloquei ele no colo e falei para ele assim, Gabriel, você é o nosso primeiro filho, papai e mamãe te amam muito. Você sabe o que significa a palavra Gabriel? Gabriel é a força de Deus. Você deve usar essa força sempre para o bem, nunca para o mal. Eu, na verdade, havia meditado, entrado naquela sintonia, né? E eu acho que na minha fala eu consegui passar isso para ele e ele mudou. Mudou completamente. Isso foi o Gabriel. Já o Miguel, o mais novo, foi totalmente ao contrário. Já com o Miguel já não adiantava conversar, não adiantava diálogo. Então eu tive que ter um pouco mais de disciplina com ele, inclusive para ir para a escola, que ele não queria. Houve uma época em que ele já estava 3 dias sem ir para a escola, se escondia para não ir para a escola, e eu tive então que não usar de violência, não usei de violência, mas tive que ser firme com ele. Ou seja, eu tive que usar um pouco mais de disciplina, porque já que a conversa não funcionava com ele, então eu tive que ser bem mais disciplinador com o Miguel. Ou seja, casos diferentes. Mas eu tive que ser, no tratamento com o Gabriel, amor, foi amor, o amor funcionou, o diálogo funcionou, com o Miguel teve que ser disciplina.
Eu tive que ser um tanto quanto militar ali com o Miguel, porque não funcionava de outra forma. Ou ele não iria para a aula. E mudou também. São duas formas, e no final das contas, tudo isso é amor. Nós pensamos que a disciplina é a ausência de amor. Não. Disciplina é amor. A disciplina do pai, a disciplina da mãe, a disciplina de Silkteswar com Yogananda, como ele dizia, a disciplina de Silkteswar era drástica. Eu sentia como se ele arrancasse cada dente infeccionado do meu ego. E no final ele diz, eu sou eternamente grato a Silkteswar. Porque eu percebia e eu sabia que aquela disciplina era, no final das contas, amor. Porque ele, como meu mestre, me amava e queria o melhor para mim. Existe até uma história também com o irmão Ananda Moy, um dos grandes discípulos de Yogananda. Eu vou contar só essa história, eu te passo a palavra, Palmeirim. Tá Um dos tranquilo, grandes discípulos. Oi? tá tranquilo. Tá Um dos bom? grandes discípulos de Yogananda, o brother Ananda Moy, irmão Ananda Moy. Ele conta que um determinado momento, um certo dia, ele estava trabalhando sobre uma escada, fazendo alguma coisa no telhado do ashram. E ele escutou Yogananda, que é considerado pelos discípulos um Prema Avatar, uma encarnação do amor divino. E ele escutou o mestre furioso, gritando com outro discípulo dentro do ashram. E batendo porta, o mestre batendo porta, furioso com o discípulo. E ele chega ali onde estava o irmão Ananda Moy, sobre a escada, lá no alto da escada, como se nada tivesse acontecido, e começa a dialogar com o irmão Ananda Moy com todo amor. E ele ali, de certa forma, tomando as dores do outro discípulo, ele pensou, mas não é possível, ele acabou de ser ríspido, duro com aquele discípulo e agora ele está sendo amoroso comigo, isso não é uma certa falsidade, o que é isso? E o mestre chamando por ele, venha cá, Ananda Moy, e ele fez de conta que não ouvia. E Yogananda chamando por ele para descer da escada, e ele fazendo de conta que não estava ouvindo, zangado com o mestre, tomando as dores do outro discípulo. E aí Yogananda foi firme com ele, Ananda Moy, desça aqui agora. É igual o pai com o filho, porque o mestre é o pai espiritual. Isso em todas as tradições, como o Padre Pio de Pietrelcina. Os discípulos ali, a comunidade eram filhos espirituais do Padre Pio. Então, desça aqui, Ananda Moy. Quando ele então desce até o chão, e Yogananda dá para ele uma metade de uma banda de um abacate. E ele pensa, Yogananda, o mestre sabe que eu não gosto de abacate, ele é onisciente, eu tenho consciência de que ele é onisciente. E ele sabe que eu não gosto de abacate, por que é que ele está me provocando com esse abacate? Tudo isso é disciplina. E aí ele vai e aceita o abacate, Yogananda vai embora. Passa um tempo, ele volta novamente com as mãos para trás. Com as mãos para trás e Ananda Moy, pronto, lá vem ele novamente. Aí com a outra banda, a outra banda do abacate. E com a outra mão ele vai e coloca uva passa. Uva passa dentro da outra banda do abacate. E ele diz, vai, experimente com essa uva passa que você vai gostar. E aí Yogananda diz a ele, ao irmão Ananda Moy, sabe, não é fácil para mim assumir esse papel. Ele não me lembra exatamente qual foi o termo que ele usou, se foi pai espiritual ou se foi mestre, não me recordo. Mas de instrutor, acho que de instrutor que ele falou, não é fácil para mim ser instrutor, porque o meu papel é levar vocês de volta para Deus.
E eu não posso fazer isso sem destruir o ego, porque o ego é o grande inimigo. É o ego que, na verdade, se ofende. É o ego que fica ferido quando você chama alguém, né, quando você é chamado de algo que você não gosta. É o ego que está sendo ferido. E o ego é o inimigo, é o grande inimigo. E o próprio Ananda Moy dizia, certa vez perguntaram a ele, o que era necessário para se tornar um monge, para você ser um monge. E ele disse que o fundamental era destruir o ego. Destruir o ego e depois preencher aquele vazio do ego com amor. Esse é o papel do monge. Primeiro, não queira saber de eu, como Dayamata também dizia, pare com esse negócio de eu. Fale tu, meu irmão, tu. Se você quer realizar a Deus, se unificar ao bem-amado, você tem que parar com essa questão de eu, de ego. E ali era a disciplina do mestre, na tentativa de destruir o ego dos discípulos. E aí, nesse momento, então, Yogananda fala para ele, como instrutor, é muito difícil para mim ter que agir dessa forma com vocês, mas é importante. E aí, nesse momento, Yogananda ergue as mãos sobre a cabeça do Ananda Moy e ele diz que daquelas mãos, ele fala, daquelas mãos abençoadas, eu senti ondas de amor, mas era tanto amor que saía das mãos do mestre que eu chorei como criança. E chorei como criança diante de Yogananda. E aí ele pôde compreender por que muitas vezes o mestre tinha que ser disciplinador. Era por amor. Então a disciplina, nós não queremos ser disciplinados, não queremos também. E outra coisa, como o próprio termo afirma, é a autodisciplina, não é você querer disciplinar os outros. É a autodisciplina. Claro que no caso de um mestre, ele tem esse papel, ele é Deus encarnado, né? Então ele pode. Mas não eu, Alexandre, querer disciplinar outros. Eu não sou Deus ainda. Não cheguei nessa condição. Sou apenas um professor de yoga. Enquanto eu não chegar nessa condição de onisciente, onipresente, onipotente, então eu não devo querer disciplinar os outros. Claro que o professor, na sala de aula, ele tem esse papel. E o pai também. Como pai, sim, eu tenho o dever de disciplinar os meus filhos com amor, mas não querer sair por aí disciplinando outras pessoas nas ruas. Então esse é o papel de tapas, a disciplina. Mas eu falei demais, Palmeirinho. Não, tá normal, que isso. Palmeirinho, uma curiosidade. Palmeirinho, uma curiosidade. Sim. Antes de você entrar no assunto, é que o Alexandre me falou que tem um filho primogênito, Gabriel, eu não sabia disso. Você também tem um primogênito, Gabriel. Gabriel. Olha só. Eu também tenho o meu primogênito, Nossa. Gabriel. Eu pensei isso aqui quando ele falou. Como é que pode? Mas fala aí, Palmeiras. Então, exatamente, o tapas, essa palavra tapas significa calor, né? O termo sancho significa calor. E esse calor seria para queimar, vamos dizer assim, nosso karma, né? Tem várias maneiras de você queimar o karma. E, assim, lá na Índia, a gente vê, às vezes, não sei se vocês já viram, antigamente era mais comum mostrar essas coisas, essas excentricidades, né? Às vezes em revista aparecia aqueles yogis que ficavam com a mão fechada e não abriam mais a mão. Ficavam com a mão fechada e ficava assim anos com a mão fechada. E a unha dele ia crescendo, entrando dentro da pele e saía aqui do outro lado. Você já viu isso, Alexandre? Esses yogis fazendo isso? Já vi alguns. Teve um que ficou com o braço levantado e o braço secou. Tem isso, né? Também. Exato, então. Isso aí é o que eles chamam de tapas também, né? Embora isso não seja tapas verdadeiro. O Swami Shivananda e o próprio Sai Baba também, eles dizem que esse tipo de tapas que eles fazem, ficar em pé na postura da árvore, no sol, o dia inteiro,
ou então ficar de cabeça para baixo 3 dias seguidos, né, de parede carânio, então na Shishasana mesmo, postura invertida. Esse tipo de tapas, que você só faz isso por causa do corpo, para, vamos dizer assim, fazer uma austeridade física do corpo, isso é o que eles chamam de tapas tamásico, né? O tapas da ignorância, ou aquele que não conduz você, ou não propicia uma vida espiritual. O verdadeiro tapas, segundo Shivananda e Sai Baba também, eles falam isso, o verdadeiro tapas é aquele que vai fazer com que você tenha uma autodisciplina ou uma austeridade qualquer, no sentido de você alcançar a realização e controlar os seus sentidos. O objetivo é esse, que você controle os seus sentidos, que você tenha domínio absoluto sobre os sentidos, para que com isso você alcance a meta de perceber o que você é. Se não for assim, não é tapas. Né? Não quer dizer que você não possa fazer algumas coisas, por exemplo. Você pode praticar jejum, nós falávamos de jejum, como Socha na outra, não é? Você vê como as coisas estão meio entrelaçadas, né? O jejum é uma espécie de purificação, de Socha, né? Mas o jejum também, a disciplina do jejum, é também tapas. É uma espécie de tapas. É uma coisa difícil de fazer. Requer uma disciplina, requer um esforço, não é nada agradável, não é agradável, mas você faz isso. Se você faz isso com o objetivo de torturar o corpo, simplesmente, enfim, para ter controle do corpo e apenas isso, é um tapas tamásico, né? O tapas da ignorância, vamos dizer assim. Mas se você faz isso com o objetivo de controlar os sentidos, qual é que é o objetivo da vida? Um objetivo da vida é perceber a nossa real identidade, mas você só consegue isso se você controlar os sentidos absolutamente. Você tem que ser o mestre dos sentidos. Não é? Nós geralmente não somos, é o contrário. A gente é dominado pelos sentidos. A gente não controla os sentidos. Os sentidos é que nos controlam, é que determinam, é que dizem o que a gente tem que fazer. Então, a maneira de você tentar controlar isso é praticando tapas. Tapas vai ser o quê? Você vai negar os seus sentidos, né, com o objetivo espiritual, o objetivo divino. Você vai negar. Se o Banana dá um exemplo, esse final de semana eu não vou comer doce. Ou então vou passar uma semana sem comer doce nenhum, se você gosta muito de doce, por exemplo. Não é? É claro que isso é desagradável, não é? Mas se é com objetivo espiritual para que você obtenha controle dos seus sentidos, isso é tapas. Certo? É uma espécie de disciplina autoimposta que você faz para que você controle os seus sentidos. O objetivo é esse. Envolve esforço. É um esforço que você faz. O tapas sempre é um esforço, e geralmente um esforço que não é pequeno, não é simples, senão não é tapas. Esforço. Um esforçozinho. Isso não é tapas. É esforço mesmo. É disciplina mesmo. É ser difícil mesmo. Não é? Mas não é o esforço pelo esforço, a disciplina pela disciplina, não é isso. É simplesmente para que você aprenda a controlar o sentido, para que você seja senhor dos sentidos, que é o objetivo. Nesse sentido aí, então, é que o tapas é praticado com esse objetivo, não outro. O que seria assim o tapas rajásico também, vamos dizer assim, né? Também é esse tipo de tapas que você faz com objetivo físico. Você faz um sacrifício qualquer, mas você deseja um resultado que não é o resultado espiritual. Você quer, quero emagrecer, vou fazer jejum. Tá bom, isso não quer dizer que seja ruim, mas isso você não pode considerar como tapas do ponto de vista espiritual. É um tapas, mas é um tapas rajásico e não é verdadeiro tapas. Então, essa separação aí de tapas sáttvico, rajásico e tamásico, tanto o Shivananda quanto o Sai Baba fazem essa separação, né? E ele mostra esse sentido aí. Então, é isso. A gente não é uma...
eu me lembro do Shivananda contando de pessoas de yogis entre aspas, né, que mergulhavam no Rio Ganges no inverno e ficavam lá. E uma outra coisa que eu vi, um yogi também, que não era indiano, né, era praticante de yoga, mas ele cavava um buraco na neve, entrava nu e ficava lá, dentro ali na neve, né? Então, são tipos de práticas que você, na verdade, está torturando o corpo. Tortura não é tapas, mas, ou seja, a gente, vida espiritual, a gente tem que ter bastante cuidado. E, assim, esse trabalho de fazer a disciplina, a autodisciplina, é fundamental. Nós não vamos conseguir merecer um mestre, que no fundo, uma hora ou outra, nós vamos ter que ter um mestre, né? É muito difícil você alcançar a libertação sem ter um mestre. Muito difícil. Mas, para isso, você tem que se preparar. E uma maneira de você se preparar é tendo disciplina. Se você for indisciplinado, o mestre não te aceita, simplesmente isso. Não é? Você tem que ter disciplina. Quando você faz alguma coisa que não agrada o seu ego, e você tem que fazer, isso é tapas. Por exemplo, eu lembro de uma história de um discípulo que chegou para um discípulo, não, uma pessoa que foi encontrar um mestre no ashram dele e disse: eu queria ser seu discípulo. Ah, é? Você quer ser meu discípulo? Então, pode pegar a vassoura, começar a varrer tudo, depois limpa o banheiro, depois vai Foi cuidar dos Gandhi. velhinhos que estão ali. Hã? Foi Gandhi, Palmeiras. Não, essa é uma história do Clássica. hinduísmo. Essa é uma história do Ah. hinduísmo. O Não, Gandhi porque também o fez Gandhi, isso. na biografia do Gandhi, tem essa história que o camarada chegou Ele lá e faz mandou isso limpar o também. banheiro. É, É. ele faz isso também. Mas essa é uma história do hinduísmo, né? Então você vai, é uma historinha. Então você vai limpa o banheiro, vai massagear o pé dos pés dos velhinhos, vai limpar os velhinhos, limpa tudo. Aí ele falou assim: mas isso é o que o discípulo faz? Isso é o que o discípulo faz. E o mestre faz o quê? O mestre fica aqui dando ordem e administrando o ashram. Olha, então eu quero ser mestre. Quer dizer, é isso, né? Eu quero ser mestre, então todo mundo quer ser mestre, né? Aliás, esse é o mal do século 20 e 21, né? Todo mundo quer ser mestre agora. Tem mestre em tudo quanto é lugar. O sujeito não tem disciplina nenhuma. Se acontece qualquer coisinha, ele chora. Eu já vi esse tipo de mestre que, entendeu? Qualquer coisinha que acontece, chora. Não tem força nenhuma. Tapas é para isso, para você não ser um fraco. Para você não ser Como é que você vai ser um mestre se você chora na primeira dificuldade? Não é? Se você não aguenta fazer qualquer coisa que signifique humildade. Então, quando você é humilde, quando você faz trabalhos humildes, isso é uma espécie de tapas, não é? E quando você se submete à vontade, né, e à disciplina, e à ordem, e tudo isso, né? Isso é uma forma de tapas. E a gente tem que aprender. Antes de você ser mestre, você tem que ser discípulo. Antes de você comandar, você tem que aprender a obedecer. E tem que obedecer mesmo. Tem que abaixar a cabeça, tem que ser uma coisa sincera, interna, dentro de você, senão você não está preparado para ser mestre. E hoje em dia o que mais tem é esse tipo de mestre aí, né? Por isso que não dá certo. Era que o Hermógenes classificava como humildação, né? Você Sim, tem que se humildar, né? Então você não pode exatamente. aceitar o superior, né? Você vai querer ser mestre, né? Você quer Palmeiras, logo deixa, ser mestre. deixa eu agradecer aqui a presença das pessoas aqui, a Gorete Agradeço. Guedes, o Paulo Altomari aqui, o meu colega lá do tribunal, meu amigo, Vitor Hugo Costa, a Cris Brachina, esse nome é difícil de pronunciar, Cris. Rosilene Marques Sobrinho de França, David Figueiredo, que entraram aqui depois que nós colocamos o nome, já divulgamos o nome das pessoas. Mas é isso, Palmeiras. Sim, até pequenas coisinhas a gente pode fazer no nosso dia a dia. Por exemplo, você pode tomar um banho frio. Nós estamos numa época de frio. Se você quiser tomar um banho frio, mas com o objetivo espiritual, dizer assim: Senhor, esta é a água do Rio Ganges. Que essa água seja tão pura quanto a água do Rio Ganges. Cante o Gayatri e diga: Senhor,
eu não sou esse corpo. Ajude-me a perceber que não sou o corpo. Que eu tomo esse banho agora e, apesar da dor, eu não me identifique com o corpo. Isso é um treinamento que você pode fazer, desde que seja com essa postura espiritual. Não é? Isso é um exemplo. Ou você pode suportar uma espécie de dor. Tudo isso é etapas. Né? Por exemplo, eu costumava ir ao dentista e fazer canal. Eu pedia para não colocar a anestesia, porque era uma dor que eu suportava. Era uma dor ruim, mas eu ficava fazendo relaxamento e relaxamento mesmo de yoga, né? Ficava ali fazendo relaxamento e não mexia um dedo, não mexia um fio de cabelo, enquanto ele estava lá com o objetivo de praticar tapas para manter o equilíbrio diante da dor. Quer dizer, você deve ser capaz de encarar a dor com equanimidade. Isso é vida espiritual, isso é titiksha. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz esse esforço consciente de suportar a dor com objetivo espiritual, não é para se mostrar, não é porque existe um outro perigo de tapas que é você desenvolver orgulho. Okay, eu consigo, né? Então, isso, claro que não é tapas verdadeiro. Né? A vida espiritual é sempre assim, né? Tudo que você faz pode levar nos dois sentidos. Você pode... Tapas é uma coisa boa, mas se você não faz com a atitude correta, você, ao invés de evoluir espiritualmente, você cai drasticamente, né? É isso. Então, isso foi só para dar uma ideia, já tá bom. Senão a gente não falar de 3 assuntos aqui, né? Vai para o próximo, Alexandre. Alexandre, Alexandre, Oi, a Betinho. Júlia Meríssima sugeriu que você também fale de Moody, né? Moody, né? Se pronuncia? Moody. Aquele mestre. É Moody, né? Moody. Sim, Mooji, né? Ele está Moody. contemporâneo nosso, né? É. Bom, então, E seguindo com o slide AI agora, né? só para complementar, pô, Meri, é o túmulo, né, que esses iogues ativam, que é o calor vital interno, que eles vivem no Himalaia em temperaturas muito geladas. Inclusive, Swami Narayan é outro santinho indiano que nós podemos falar sobre ele também, contar a história de Swami Narayan. Muito linda a história de Swami Narayan. Ele atravessou o Himalaia em temperaturas de 40 graus abaixo de zero, uma criança. Nossa. Não sentia frio, é o calor interno vital, é o túmulo. E Titiksha mesmo, como você falou, né? O ânimo inalterável. Sem isso, não há autêntico yoga. Não é possível se você levar a vida espiritual se você não tiver essa capacidade de suportar a dor com equanimidade. Você tem que aprender a suportar a dor, sem reclamar. É Tem que porque aprender a nós fazer estamos isso por lidando com o etapas. ego. Se você realmente deseja realizar a Deus, você tem que se humildar, como o Betinho, né, citou, a humildação. Ou seja, é realmente trabalhar a questão do ego. Porque quem se ofende é o ego. Tem até uma história com Babaji, um discípulo chegou até ele, encontrou ele depois de muito tempo no Himalaia e pediu para ser discípulo de Babaji. E Babaji disse a ele: você não está preparado para ser meu discípulo. E aquela pessoa disse a ele, então, respondeu a Babaji: se você não me aceitar, se o senhor não me aceitar como discípulo, a vida para mim não faz sentido, eu prefiro a morte. Eu vou me jogar lá embaixo aqui do Himalaia, dessa montanha, eu vou me jogar lá embaixo. E aí Babaji disse a ele: então faça. E ele se jogou. E ele se jogou. Babaji então pediu aos outros discípulos que pegassem o corpo daquela pessoa, trouxeram o corpo até a ele, e nós pensamos que só Jesus ressuscita mortos. As histórias dos santos da Índia, de ressurreição dos mortos, a Milarepa não só tinha o poder de ressuscitar mortos, mas ele próprio ressuscitou, não foi só Jesus. Então Babaji pediu que trouxessem o corpo daquele homem, e ele o ressuscitou, e aí disse a ele: agora você está preparado. Ou seja, você é realmente uma pessoa disciplinada. Ele viu que aquela pessoa podia ser discípulo, porque por meio da disciplina, ele faria o que o mestre, qualquer coisa que o mestre pedisse, ele iria fazer. Então ele tinha condições sim de ser discípulo, no caso de Babaji. Svadhyaya, né, é o autoconhecimento, conhecimento das Sagradas Escrituras, conhecer as Escrituras.
e se autoconhecer. Sem o autoconhecimento também não há progresso. Como é que eu posso avançar no caminho? É como se eu tivesse, por exemplo, saindo de Brasília, vou para o Rio de Janeiro, vou me encontrar com o Palmeirinho e o Betinho no Rio de Janeiro. Se eu não conheço o caminho para o Rio de Janeiro, não sei como eu pego um ônibus ou um avião, ou eu não sei nada, não sei como me movimentar, como que eu vou chegar ao Rio de Janeiro. Então eu preciso do conhecimento, tanto dito secular, mundano, contemporâneo, etc., como também preciso me autoconhecer. Né? Então, é esvaziar, é o autoconhecimento. Se eu quero chegar a Deus, eu preciso saber conhecer as minhas qualidades e os meus defeitos. Quais são as qualidades do Alexandre? Vamos reforçar essas qualidades. E isso é algo só entre eu e Deus, não é para espalhar por aí quais são as minhas qualidades, se é que eu tenho alguma. É entre eu e Deus, se é que eu tenho alguma. Então eu preciso conhecer isso e procurar aumentar isso, não estar satisfeito com aquela pequena qualidade que eu acho que eu tenho da minha autoanálise. E quais são os meus defeitos? Vamos procurar então eliminar isso aqui, isso que atrapalha, que são pedras no meu caminho espiritual, no meu sadhana, no meu caminho até Deus. Esse é o autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo, conhecer-se, ou seja, as suas qualidades, os seus defeitos, que é o si mesmo menor, não é? Arrancar para que você possa conhecer o si mesmo maiúsculo, que é o Atma. Se você deseja a autorrealização, Kaivalya, a libertação espiritual final, a humildação. Né? E as escrituras, sem conhecimento das escrituras e principalmente da hermenêutica esotérica, existem na verdade duas hermenêuticas, a esotérica com S, que estou sempre repetindo isso. Yogananda sempre batia nessa tecla. A hermenêutica esotérica com S, a hermenêutica esotérica com X, ou seja, os fatos internos, psicológicos e os fatos históricos, tanto do Bhagavad Gita, a história do Bhagavad Gita, o Mahabharata, os épicos indianos, a Bíblia, né, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, conhecer as Escrituras. Isso é muito importante, isso é fundamental na prática do yoga. Palmeirinho? Oi. Estou passando a palavra para você. Bom, vou falar. Pensei que você tivesse dado um tempo, ia falar alguma coisa. Pois é. Não, isso. O Swadhyaya também é uma espécie de yagna, que eles chamam também, né? Em outras estruturas, eles chamam de Swadhyaya Yagna, que é uma espécie de sacrifício, vamos dizer assim, ou de oferenda, feita com estudos, com o objetivo exatamente de ser grato aos mestres, né? Isso é uma prática importante. Nós devemos, por exemplo, nós lemos livros espirituais, nos beneficiamos dessa leitura. Essa leitura, em muitos sentidos, pode nos ter ajudado a, a ser mais feliz, a mudar de vida. Né? E isso que nós recebemos, essa leitura ou esse conhecimento, mesmo que você não tenha recebido através de leitura, mas que você ouviu o conhecimento espiritual, esse conhecimento foi registrado em livro, veio dos mestres, e a forma de você ser grato aos mestres pelo conhecimento espiritual que você recebeu é fazendo esse estudo, é fazendo essa espécie de sacrifício, de oferenda, vamos dizer assim, né? Yagna, que eles chamam, que é o estudo dessas escrituras, estudo das escrituras, estudo dos livros espirituais, livros de Yogananda, livro de Vivekananda, livro de Sai Baba, a Bíblia, como ele falou aí, o Alexandre Alcorão, tudo isso são livros sagrados. É importante que a gente leia esses livros, não só para que você, vamos dizer assim, pague a sua dívida. Essa é uma coisa que Sai Baba fala. Você deve pagar essa dívida com os mestres lendo essas escrituras, estudando essas escrituras.
meditando a respeito do que está ali. Mas não é só para pagar, mas é também para que você se aproxime cada vez mais da sua verdade, da sua essência, que é divina. Os livros ajudam nesse sentido. Óbvio que livro não vai te dar realização, não é? Mas se não fosse importante, não seriam escritos. Né? Yogananda não teria escrito livro se não fosse importante. Sai Baba também não teria escrito se não fosse importante, se não fosse para ler. Eles escreveram para a gente ler. Né? E ler a leitura de um livro espiritual com profundidade, meditando a respeito do significado daquilo que está sendo lido e tentando colocar em prática, isso é uma prática, é considerado um yagya, é considerado um sacrifício, tanto de gratidão quanto um sacrifício a Deus. A gente faz com o objetivo de alcançar a verdade, de perceber a verdade que nós somos. Né? Então, e a postura que a gente deve ter ao estudar esses livros, segundo Sai Baba, é uma postura de humildade. Então, por exemplo, você vai pegar a Bhagavad Gita, não pegue simplesmente a Bhagavad Gita e comece a ler, esse aqui, que legal, esse livro, que lindo. Não. A postura para você pegar um livro espiritual, seja ele qual for, não é esse. Você não é essa. Você tem que pegar o livro e ali naquele momento você fecha os olhos, faz uma oração, faz um gayatri, tem um sentimento de humildade, não é? O livro Gita Vahini, que Sai Baba escreveu comentando a Bhagavad Gita, ele já começa falando isso. Para você entender o significado da Gita, você tem que fazer isso com humildade e expectação. Essa é a primeira coisa. Não é? Você não pode ir para ali querendo ler esse livro, eu vou ter conhecimento agora eu vou ter meu conhecimento, ou eu tenho bastante conhecimento, deixa eu me aprofundar, ou então eu vou ler isso aqui que é para eu poder ensinar. Isso. Você deve ter uma atitude de profunda humildade, de respeito e gratidão aos mestres, não é? Deve fazer uma oração e pedir a Deus para que ele, ou a Ganesha também, se você quiser, pedir a Deus para que ele te dê clareza mental, discernimento, sabedoria, para entender. Não é fácil entender a mensagem espiritual. Você se confunde. Na verdade, você se confunde muito. Eu vejo isso o tempo todo. Eu já vi muitas vezes a pessoa pegar assim, tá aqui, ó, Sai Baba disse isso aqui, está escrito aqui, ó. E você às vezes lê uma coisa literal, de forma literal, ou da Bíblia mesmo, já vi a pessoa, está escrito aqui na Bíblia isso aqui, mas você não viu o todo. A mensagem de um mestre, ou a mensagem de uma escritura sagrada, é um todo. Você não pode pegar um pedaço qualquer e interpretar do jeito que você quiser, ou adaptar ao seu próprio gosto. Não, você tem que ser muito sincero. Isso essa postura de honestidade é muito importante, porque fatalmente o seu ego vai te enganar. Ele vai fazer você querer interpretar do jeito que é mais agradável para você. Entendeu? Então, por isso, a gente, ao pegar um livro desse, que já é uma prática importante, estudar, coisa que hoje em dia poucas pessoas gostam, né? Por exemplo, estudar uma coisa que muita gente não gosta, pegar um livro. Eu me lembro que meu pai, a vida inteira ele leu livro. A vida inteira. Sempre livro técnico, porque ele gostava de aprender as coisas. Então, ele lia livros sobre mecânica, de eletrônica, aprendeu isso tudo. Ele é autodidata e viveu estudando. E ele lia jornal sempre também. Né? Então, estava sempre lendo. Mas ele dizia assim, eu leio, mas eu não gosto de ler. O filho vivia lendo. Ele disse, eu não gosto de ler. Ele dizia assim, ninguém gosta de ler. Aí eu falei, opa, isso não é verdade, não, eu gosto. Ele disse, não, ninguém gosta de ler, não é bom. Ele disse, ler não é bom, ler é desagradável. Talvez para ele fosse, mas para mim não é. Para mim, na verdade, é um vício ler, quase um vício. Mas o que acontece? Para você ver que, como tem vários tipos de posturas diante do conhecimento, né? Você pode achar desagradável e fazer esse mesmo, uma espécie de tapas, é ou não é? Você acha difícil ler, você não gosta de ler, é chato, é desagradável, mas você força e você faz isso com um propósito divino. Isso é uma espécie de tapas.
E, ao mesmo tempo, é sua diária. Se você não gosta, vai ser tapas. Se você gosta, faça a si mesmo com uma espécie de sacrifício, com o objetivo de aprender e desenvolver discernimento. Olha, é muito. Hoje em dia, que a gente vive em Caliuga, está muito difícil de saber exatamente o que é certo e o que é errado. Não é? As pessoas mentem o tempo todo. É mentira para tudo quanto é lado. E normalmente o que você ouve o tempo todo aí na imprensa, ou mesmo nas universidades, seja lá onde for, geralmente não é do ponto de vista espiritual. Não é. Às vezes é justamente o contrário. Hoje em dia existe uma tendência, na verdade, de apagar o conhecimento espiritual. Então, nunca foi tão importante estudar livro espiritual. Nunca foi tão importante estudar um livro espiritual. Nós não temos mestre. Como é que nós vamos aprender? Você tem que estudar um livro. Faça isso mesmo que você não goste, faça isso com uma espécie de tapa. Senhor, me dê força de vontade, me ajude. E que eu tenha humildade, que eu não tenha vaidade ao receber esse conhecimento, mas que seja um meio de me libertar, não de me tornar orgulhoso, não é? Fala, Betinho, você falou alguma coisa? Não, eu tossi, mas eu quero falar isso aí, sim. Pode falar. Primeiro eu quero lembrar que o Islã dá um bom exemplo de respeito ao livro que traz a mensagem, o Corão. Eles tratam o Corão com uma reverência representativa de Alá. É especial a forma como eles tratam. Pelo menos, não sei se todo Islã faz assim, mas eu penso que sim. O livro é muito importante, é porque ele que traz o ensinamento, ao reconhecimento, né? Ao livro. E a outra coisa Agora, eu esqueci. agora tem também um outro lado, né? Um perigo. Quando você interpreta as escrituras, inclusive Paulo fala isso. A letra mata, o espírito vivifica. E é o perigo do dogma. E o dogma leva também ao sectarismo. O dogmatismo é perigoso. Então, é questão de você ter viver, discernimento e hermenêutica correta, interpretação correta, a interpretação profunda das escrituras que vivifica, como Paulo dizia, porque a letra mata, é o espírito que vivifica, a interpretação perfeita, correta e profunda, e a experiência. Porque de nada adianta você ter o conhecimento só da escritura e não vivenciar a escritura, não sentir a escritura, não ter experiência real de Deus. Sem essa experiência real, você se torna somente um dogmático. Tem essa questão também, né, do perigo Mas disso de aí. toda forma, você tem que valorizar a literatura, como ele falou. Sim, valorizar, mas não valorizar, achar que ela é tudo, né? pois é, mas isso é em tudo na vida. É em tudo na vida. Vocês já falaram aí de diversas formas que podem enganar, diversas posturas que podem enganar o homem. Até no auto-sacrifício, no jejum, como o Palmeirinho falou, você pode achar que está fazendo uma coisa boa e está apenas perdendo tempo. Mas tem que valorizar os escritos, a literatura, os Vedas, a Bíblia. Muitas pessoas falam mal da Bíblia, foi escrito por homem, depois, relativizando um livro da importância da Bíblia. Isso não pode, isso está errado. Você tem que valorizar. Né? Não, Agora, como você lida, a postura da pessoa, o relacionamento da pessoa com aquilo, ela tem que trabalhar, cada um tem que trabalhar. Né? Mas essa postura de humildade, na hora que você começa a ler, isso é uma coisa importante, né? Para que você peça a Deus, para que você interprete, pede a Deus. Senhor, eu vou ler um livro espiritual, só que é uma coisa muito séria. É fácil você se enganar. Ajude-me a ter discernimento. Só o Senhor pode me dar discernimento e sabedoria. Então, não pegue um livro, simplesmente pegue o livro para ler, para obter conhecimento, um livro espiritual. Não. Você tem que fazer uma oração antes, com humildade mesmo, dentro de você com humildade, com gratidão, com humildade, e falando a Deus, eu não sei nada. Ajude-me a interpretar corretamente isso aqui. Não deixe que eu seja iludido ou enganado. Essa postura tem que ser feita sempre, quando você vai ler um livro espiritual. Porque sempre vai correr o risco de você
E olha, eu vou dizer uma outra coisa, que pode parecer assim, pode parecer estranho, porque quando você lê a Bíblia, quando você lê o Corão, você vê coisas que assim, não é possível que esteja escrito isso aqui. Isso aqui não é espiritual. E você tem que entender aquilo ali, porque é óbvio que é espiritual. O que não é material. Aquele livro, ele não é material. Aquele livro é espiritual. Então, se você lê aquilo simplesmente pela letra, como dizia Paulo, não é isso? Simplesmente pela letra, você vai se confundir. Você tem que fazer um esforço, você tem que ter humildade e dizer, pronto, isso aqui não tem sentido literalmente. Qual é o sentido espiritual disso aqui? Porque sempre é com sentido espiritual, sempre. E eu digo mais uma outra coisa. Por exemplo, Baba disse uma coisa muito séria uma vez, que pode até causar polêmica, que ele diz isso, ó. Jesus nunca teria dito essa frase que está escrita na Bíblia. Nunca teria dito essa frase. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Essa frase, ninguém vai ao Pai senão através de mim, Jesus nunca disse essa frase. Sababa disse isso. Assim mesmo, porque você pode... Porque, olha só, é claro, as pessoas começaram a escrever o que Jesus disse 50 anos depois da morte dele. É óbvio que pode ter uma mudança, alguma coisa diferente ali, né? Ou pode ter o desejo da pessoa, ou não é, né? Mas ainda assim, eu afirmo, o livro é sagrado. E mesmo que pareça não ter sentido, você tem que usar o seu discernimento para fazer sentido. Essa frase, ainda que Jesus nunca tivesse dito, ela tem um sentido, sim, que pode ser interpretado. Ninguém vai ao Pai senão por mim, o Cristo. Ninguém vai ao Pai senão através do Cristo. Tá certo, não é? Essa é uma interpretação perfeita. Então, mesmo que tenha... O livro é tão sagrado, está tão abençoado por Deus, o propósito dele é tão divino, que por mais que tentem alterar e fazer a bagunça que for, sempre é uma maneira de você interpretar, porque você tem que procurar ver o sentido espiritual do livro, não o sentido meramente literal. Então, é isso. Não é um negócio simples, mas nós temos que fazer, nós temos que estudar os livros espirituais, nós temos que pedir a Deus para dar discernimento a gente, temos que ter humildade, mas nós temos que fazer esse trabalho, seja com o objetivo de fazer o Yagna, que é o sacrifício ou gratidão aos mestres, seja como uma forma de tapas também. Eu não gosto, é difícil, mas eu vou fazer assim mesmo. Que seja uma forma de tapas para que eu possa ter discernimento. É muito difícil, no mundo de hoje, você não ser enganado. Você é facilmente enganado. Nós temos que desenvolver uma percepção espiritual da vida. Nós temos que desenvolver uma percepção espiritual da vida. Nós não podemos ver a vida como as pessoas comuns que não acreditam em Deus veem. Não pode. Você não pode achar, entendeu? Que Deus... Você não pode viver como se as coisas fossem desconectadas da vida espiritual. Não pode. Você tem que encarar o sofrimento da forma correta. Você tem que levar em consideração uma série de coisas espirituais que o mundo não te ensina. E você só vai obter isso em livro. E se você não aprender, não estudar, não ficar repetindo, lendo de novo, ouvindo, você vai ser enganado, mesmo sendo espiritualista. Você vai ser enganado, você vai fazer a coisa errada, você vai divulgar, né, disseminar uma atitude errada e você vai acreditar que o errado é o certo. É isso. Meus irmãos, vocês acham que ainda vai... Alexandre, antes de você complementar, vocês acham que vai dar tempo de fazer Ishvara Pranidhana? Ainda dá hoje? Tempo. Ou vocês preferem para deixar para depois? Nós já estamos com 1h10. Agora é rapidinho, a gente termina. Nós terminamos isso. É rápido. Então tá bom. Só para complementar essa parte, né, nós também devemos procurar os hermeneutas autênticos, né? E eles estão aí. Né? Sai Baba interpretou o Bhagavad Gita, Yogananda interpretou o Bhagavad Gita. Em relação às escrituras indianas, tem os mestres da Índia. Em relação às escrituras tradicionais do Ocidente, né, do cristianismo, nós temos grandes monges beneditinos, Bada Greaves, Thomas Merton, William Johnson, John Mann,
não é? Monges beneditinos que interpretaram a Bíblia, interpretaram as Sagradas Escrituras cristãs, inclusive de uma forma bastante eclética. O Bada Griffiths, por exemplo, ele interpreta não só a Bíblia, mas também o Bhagavad Gita. Ele conseguiu promover esse diálogo entre Oriente e Ocidente. Yogananda também fez a interpretação tanto do Bhagavad Gita quanto do Novo Testamento inteiro. São 2 volumes enormes. Então são os autênticos hermeneutas, né? Se você não consegue interpretar, busque os mestres, ou se você não tiver acesso aos mestres, mas todos os livros deles estão todos aí. Tem também monges, como já falei, Bada Griffiths, Thomas Merton, William Johnson, John Mann e vários outros, né, que pode-se dizer são hermeneutas competentes, né, que promovem esse diálogo. Aí você não vai ter problemas de hermenêutica, de interpretação, se você tiver dificuldade com as escrituras. Não é fácil, né? Aprender, por exemplo, a Bhagavad Gita, se você não tiver uma interpretação, não dá para entender direito. Uma coisa ou outra, você entende que está ali bem claro, mas tem muita coisa ali que é impossível. A mesma coisa é o Yoga Sutra. Precisa de uma interpretação de alguém realmente, um mestre, vamos dizer assim, né? A própria questão do inferno, né, na Bíblia. Quando nós vamos ler a respeito do inferno como algo eterno. Nas tradições orientais se fala em inferno também. No budismo existem infernos, né? Infernos quentes e infernos frios, gelados. Mas nós sabemos que tudo isso é estado de consciência, é estado de ser, não é algo permanente, eterno. Senão Deus seria mau. Exatamente. Deus Mas seria um ditador houve uma intenção, segundo Sai Baba, houve uma intenção mesmo, proposital, de criar essa ideia de inferno para colocar medo nas pessoas, para que elas fossem. Houve essa intenção, né? Então, de qualquer forma, pode fazer o que quiser, colocar a intenção que quiser, sempre vai ter uma interpretação divina. É um absurdo você achar que, por exemplo, se você, digamos, você é católico, um exemplo, não é? E você acha que é o caminho correto. Aí um protestante pode achar que você que adorar Maria não é correto. Um exemplo, né? Ele pode achar que não é correto, que está adorando uma imagem, enfim, cada um tem seu argumento. E aí um protestante pode achar que você não vai para o céu, porque você adorou imagem. Não é? E do outro lado, o católico, ele pode achar que o protestante não vai, porque ele não fez a coisa certa, que tinha que adorar Maria. Estou dando exemplo de coisa que eu já ouvi, tá? Eu já ouvi de pessoas que seguem esses segmentos. Então, essas denominações. Então, você acha que Jesus, vamos dizer assim, já que a gente está falando de cristianismo, vai chegar assim? Bom, ô fulano, você morreu, né? Tá, você seguiu o Sermão da Montanha à risca, você é amoroso, você ama Deus acima de tudo, próximo como a si mesmo, você fez caridade, você fez tudo, mas infelizmente você não adorou Maria. Então você vai para o inferno e é uma coisa, não sai nunca mais. Não sai nunca mais de lá, porque o inferno é eterno, né? Ou então o contrário, né? Você, entendeu? Então, isso é um troço absurdo. Eu lembro que Jesus fala assim: se vocês que são homens jamais dariam pedra para um filho de vocês, imagina Deus. Então, se você que é homem, você é capaz de colocar seu filho no inferno eterno? Então, gente, é óbvio que Deus não vai fazer isso. Então, não tem sentido. Mas, enfim, isso são coisas que a gente tem que conviver com isso. Vai fazer o quê, né? Eu não vou ficar discutindo. Nós não estamos aqui para isso, mas você vê como é difícil, né? Interpretar certas coisas. E aí você leva ao pé da letra, ou então há uma alteração ali, de qualquer forma, cabe a nós ter a visão completa da mensagem, saber que Deus é todo misericordioso, é onipresente, é onipotente, né? Se ele é onipresente, como que pode haver inferno se Deus está em tudo? Enfim, é isso. Não é fácil.
Senão a balança da justiça divina estaria desequilibrada, né? Tudo bem. Que são 100 anos diante da eternidade. Então, É, não há, essa balança está com defeito. isso mesmo. Ishvara Pranidhana Palmerim. Isso. Você vai falar? A entrega a Deus, né? Entregar-se a Deus, Ishvara Pranidhana. Ishvara é o Senhor do cosmos, o Senhor do universo, né? Muitos, inclusive, como nós comentamos na live anterior, hoje se fala em yoga sem Deus. Não existe yoga sem Deus. Se você pega o esqueleto do yoga, que são os sutras de Patanjali, está aí a entrega a Deus, entregar-se a Deus. Sem essa entrega, inclusive o professor Hermógenes gostava muito, né, daquela frase, entrego a quê? A quem? A Deus. Entrego, confio, aceito e agradeço a quem? A quem que eu estou entregando, a quem estou confiando, né? A quem eu estou agradecendo? A Deus. Então o yoga é um caminho interno para Deus, a entrega Ishvara Pranidhana. Sem essa entrega, como eu costumo dizer, o yoga sem Deus é pássaro sem asas. É, Não voa. Se o yoga for só a parte física, vai trazer saúde física. Mas está faltando o resto do yoga, a riqueza espiritual, o legado espiritual incalculável do yoga como um darshana do hinduísmo, como uma escola de sabedoria do hinduísmo. Então, Ishvara Pranidhana é entregar-se a ele, é confiar nele, é agradecer, é saber que nós somos partes dele, partes dessa consciência maior, não como um ser distante sentado em um trono de ouro, como dizia Sukteswar, em algum lugar antisséptico do universo. Não, mas é o nosso eu maior, e é por isso que ele nos ama, porque se não fôssemos partes dele, seria como o relojoeiro e o relógio. O relojoeiro talvez ame o relógio porque foi uma criação dele, ele achou bonito a criação que ele fez, bonita aquela criação que ele, né? Mas não é ele. Assim como a mãe que sabe que o filho saiu de dentro dela. É óbvio que o amor da mãe é infinitamente maior do que o amor do relojoeiro, da mãe pelo filho, do que o relojoeiro pelo relógio. Então, isso é yoga. Isso esse é o caminho do yoga, né? Entregar-se a Deus. Em tudo que você faz, você entrega a Deus. Então você se levanta pela manhã, a primeira coisa, Senhor, como São Francisco de Assis também ensinava, te dou o meu bom dia. Não é? Você se levanta, a primeira coisa que você faz é a prática da meditação, da entrega a Deus, meditar em Deus que está dentro de você, entregar-se a Deus, Ishvara Pranidhana. Você sai para o trabalho, seja de ônibus, seja a pé, seja no seu carro, você se entrega como motorista ou como passageiro de um ônibus, você também se entrega a Deus ali. Ishvara Pranidhana. Você chega no seu trabalho, você abençoa mentalmente, claro que você não vai sair abençoando os outros, mas abençoa o lugar onde você está entrando, o seu local de trabalho. Ah, eu não gosto do meu chefe, abençoa, mesmo assim. Queira você ou não, é Deus também encarnado ali. Deus está em todos. Isso também é de certa forma, Ishvara Pranidhana. Você chega ao horário do almoço, abençoa o seu alimento, porque o alimento também é Deus. Me lembro até de uma história de Vivekananda. Uma das primeiras vezes que Vivekananda entrou em Samadhi, Ramakrishna, com o pé, tocou o peito de Vivekananda, bateu com o pé no peito de Vivekananda e Vivekananda entrou em êxtase. Entrou em Samadhi e ele foi para casa naquele estado de consciência, tudo na rua, tudo que ele via era Deus. Para onde ele olhava era Deus. Chegou em casa, a mãe dele serviu o prato de comida, e ele e o prato de comida, a comida era tudo uma coisa só, tudo era Deus. E ele então se deitou. Conhece essa história, Palmeiras? Se deitou sobre a comida. E a mãe dele então disse:
Esse aí não vai durar muito dessa forma. Esse detalhe eu não sabia, não. Eu sabia que o Ramakrishna tinha feito isso com ele, mas não sabia desse detalhe depois, né? Foi. Quando ele saiu. Então, Legal. essa entrega a Deus, Ishvara Pranidhana, sem isso não existe yoga autêntico. Excelente. Enquanto tiver ego, não há entrega, né? A gente Exato. pode ter a vida inteira de prática, de prática espiritual, de prática devocional, de meditação. Mas se não tiver a entrega, ou se não subordinar tudo da sua vida a Deus, não há progresso, né? Porque fica você trabalhando para o próprio ego, né? É o que foi dito no início pelo Palmeirinho. Exato. A gente tem que ter essa percepção. Eu estou fazendo isso para o meu ego ou estou fazendo isso para Deus? Que, né? É o caso da seva, né? Que até o Priyarupa falou, é a seva, né? A palavra é feminina, não é o seva. E que a gente confunde com o serviço, né? Ela tem que ser feita, a seva, o serviço, com entrega a Deus, do resultado das ações. É mais um exemplo. Né? Se você não entrega a Deus, você capitaliza para você. Esse é o grande problema. E também saber que tudo que acontece na sua vida foi Deus. Ah, mas aquilo ali foi ruim. Mas é para o meu aprendizado, é para o meu crescimento. Foi Deus. Se você pensar dessa forma, existe a história de um santo que confundiram ele com um criminoso e bateram, até ele desfalecer. E aí os discípulos chegaram e encontraram o corpo desse santo, né, desse mestre, caído no chão. Pegaram o mestre, levaram ele para casa. Depois de um determinado tempo, o mestre voltou a si, não é? Acordou, e os discípulos perguntaram a ele: mestre, o senhor está bem? O senhor está bem? E ele disse: sim, o mesmo que me bateu agora está cuidando de mim. Que sábio isso, né? Essa é a visão, né? Porque É não há isso aí. diferença, né? É, a autoentrega realmente é quando você se entregou completamente mesmo, você tem a percepção de Deus o tempo todo. É como aconteceu uma vez com o Shivananda, que fizeram essa pergunta já para vários mestres, mas fizeram uma vez para o Shivananda: você vê Deus? Por acaso você vê Deus? Aí ele fala assim: Deus está na minha frente agora, perguntando se eu já ouvi alguma vez. Então é isso, né? É só mestre que tem esse tipo de percepção. Então, não, o que eu estava dizendo antes, a gente precisa ter uma visão diferente da vida, uma visão espiritual. A nossa visão da vida é equivocada, é errada. Não é? Só com vida espiritual que você aprende. Não é? Você pode, por exemplo, estar trabalhando e achar que você está dando seu sangue, não é? Pela essa empresa, né? Para colocar para o seu patrão ter carro, viajar todo ano, não é? E você que se lasca todo, entendeu? E você está trabalhando para o seu patrão. Isso é uma visão equivocada. Se você tem uma visão espiritual, realmente, né? Se você tem essa entrega a Deus, você vai aprender e você vai trabalhar esse conhecimento de que tudo pertence a Deus. O seu patrão não tem nada. Ele não é dono de coisa nenhuma. Quem é dono é Deus. Isso é um troço básico. Você é um espiritualista, você não sabe disso? Você não sabe que Deus é que é dono de tudo? E que a hora que ele quiser, ele tira qualquer coisa de qualquer pessoa? Não é verdade? E que você vai sair daqui, você não vai levar nada. Você, então, não é dono de nada. Você está apenas usando, durante algum tempo, administrando, porque Deus permite que você use, só por isso, porque se ele não permitir, você não vai usar, nem vai desfrutar dessas coisas. Portanto, você tem que ter essa visão de vida. A visão de que Deus é o dono de tudo, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o dono de tudo.
Então, se quando você trabalha, você não pode acreditar que está trabalhando com o seu patrão, você está trabalhando para Deus. Mesmo que você não acredite nisso, você está trabalhando para Deus. A diferença, que é isso aí, Ishvara Pranidhana, a diferença é que se você sabe, sente que é para Deus que você está trabalhando, isso sim vai fazer você seguir em direção à meta, a salvação, a libertação, a percepção da sua verdadeira identidade divina. Fora isso, você vai ficar com esse mesmo pensamentozinho, ou de inveja, né, que está muito em voga hoje em dia, né? Ah, os ricos. Isso é uma coisa que, infelizmente, é muito divulgado, né? Ele é rico, como se riqueza fosse uma coisa ruim. Os próprios Vedas fazem essa separação de castas, e existe aquela casta dos produtores de riqueza que é necessária e importante, não é? na sociedade. Sem isso, a sociedade não existe. A sociedade precisa de todos esses. Precisa de pessoas que cuidem de leis e ordem, não é? São os kshatriyas, precisa de serviço pesado, não é? Precisa de também quem produza riqueza. Como é que vai ser se não produzir riqueza? Produzir alimento em grande quantidade? Esses homens ricos, eles são extremamente necessários. Então, quando você tem uma visão de que a sociedade funciona assim, porque é assim que Deus quer, para que ela esteja em harmonia, e, portanto, uma casta, não é? Ou seja lá que for, seja ela qual for, não deve ser superior à outra, mas todas são importantes. Quando você percebe que você não está trabalhando, não é para ninguém especificamente, mas para Deus, aí você, tendo essa visão de vida, você não sofre. E olha, essa é a visão da verdade. Nós não aprendemos isso na escola, nós não aprendemos na universidade, nós aprendemos o contrário. E é feito propositalmente. Na verdade, hoje em dia existe o objetivo de destruir o conhecimento espiritual. Como eu falei, nunca foi tão importante a gente se dedicar ao conhecimento espiritual, aprender a respeito dessas verdades, não é? Ver as coisas de um ponto de vista diferente. Você tem que mudar o seu paradigma. Você não pode acreditar que você é um ser humano qualquer, que eu dei azar. Não, tudo está de acordo com a lei e a ordem divina. Não é? Isso é Ishvara Pranidhana. E a gente deve, ao mesmo tempo, fazer tudo com o objetivo de fazer o melhor para Deus. Eu estou trabalhando para Deus, eu entrego o meu trabalho a Deus, tudo que eu faço é para agradecer e para servir e para louvar a Deus, e peça a Deus, por favor, Senhor, tira a vaidade do meu coração, tira o orgulho do meu coração, não deixe eu ser orgulhoso. Você tem que pensar sobre isso, tem que pensar a respeito disso, tem que falar isso, e tem que pedir com sinceridade a Deus, Senhor, não deixe que eu seja orgulhoso, não deixe eu pensar que eu sou o autor das minhas ações. Me faça lembrar que o Senhor é o que faz tudo. E que tudo que existe é pelo Senhor. Tudo que é feito é pelo Senhor e para o Senhor. Essa postura de entrega totalmente a Deus, aceitando tudo que vem como presente divino, isso é fundamental. E quando você não tem essa visão, ou não desenvolve, não se esforça para viver esse tipo de coisa, não é? Você é uma pessoa comum. Não é? Mesmo sendo espiritualista, você é uma pessoa comum que não vai evoluir espiritualmente. Sofre, né? E sofre. Pronto, acho que tá bom, né? Nós batemos aí. Eu já ia lembrar vocês do horário, porque sabe o que acontece? A nossa live começa às 20 horas, às 21 horas e acaba por volta de 10h30. Muitas pessoas, depois de 10, já consideram o limite, 10 horas é o limite. Então, as demais lives, todas eu passei para 20 horas por conta disso. Mas como o Alexandre dá aula até às 21, aí nós começamos às 21, mas a questão é que a essa hora as pessoas já estão se recolhendo, entendeu? Mas as nossas lives agora individuais, né? Eu da Bhagavad Gita e do Alexandre, talvez não sejam tão grandes assim, né? Eu pretendo fazer com o tempo. Mas a sua vai começar às 20, né? A do Alexandre mesmo assim, vai ter que começar às 20. Não estou com intenção de fazer com 1h30, acho muito tempo. Aqui a gente está dividido, eu acho muito bom isso aqui, né? Uma hora a gente vai se encontrar de novo.
Alexandre, Aqui que é eu um gosto. tipo um círculo de estudos, né, em que vocês dão aí. É, Eu só, quando eu falo uma bobagem. que Meus isso? irmãos, muito obrigado mais uma vez. E vamos programar e divulgar o estudo da Bhagavad Gita e os santos e sábios do Oriente e do Ocidente, não é isso? Esse é o Isso. título, Isso, Alexandre? isso. Santos de Então, tá Oriente e bom. Ocidente. É. E outra coisa, não deixem de visitar o canal Histórias da Índia, que o Alexandre desenvolve um trabalho muito bonito, muito lindo. Vocês precisam ver, precisam conhecer. Né? Vocês dêem uma olhada lá. Depois a gente vai divulgando outros trabalhos do Alexandre, que tem muita dedicação, né? Tem Yoga Book, tem no Instagram também, tem muita coisa. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram conosco aí no dia de hoje. Lembrando que amanhã nós vamos ter, quarta-feira, às 20 horas, Carlos Henrique Viade falando sobre o estudo do Evangelho à luz do Yoga. Na quinta-feira, nós vamos fazer a live que não pudemos fazer no dia 10 com o Irito, devido a problemas técnicos, e agora, na quinta-feira, nós vamos fazer o conhecimento liberta, a ignorância escraviza. E na sexta-feira, novamente, nós vamos ter o Priyarupa Dasa, falando de Rama na floresta, e Sita, e Hanuman. Vai ser muito legal também. Quer dizer, terça, quarta, quinta e sexta. Uma programação bem intensa aí do canal. Nossa, Tá bom? Sim? nada. Falou É alguma isso aí. coisa? Bacana. Não, eu falei, É isso aí. nossa. Olha, um abraço, boa noite, namastê Valeu. para todos, para meus Namastê. irmãos queridos Namastê. aí. E até para alguns, até amanhã, para outros, até breve. Um abraço. Um abraço.